E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso propósito Ler a Bíblia em um ano. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 20, 21 e 22 de Primeiras Reis. Hoje é o nosso último dia de leitura aqui de Primeiras Reis. Se você tem acompanhado desde o início do primeiro dia que a gente começou Primeiras Reis, ou sei lá, desde o início do propósito, você viu que nesse livro aqui a gente viu aí a transição do reinado do rei Davi para Salomão, os conselhos que ele deu, a falha de Salomão, e enfim, o pecado em cima do pecado que foi, sei lá, parece, mas não foi passado de geração por geração. E os seus filhos foram fazendo pior, cada vez pior que os seus pais. Enfim, teve só um lá que foi fiel, que foi o Asa. Aí até a gente chegar aqui, que a gente já chegou no Elias, a gente já falou do Elias, da Jezabel e do Acabe. Hoje a gente vai continuar essa história até ver o fim dela, tá bom? Aí depois a gente vê mais coisa em Segundas Reis. Mas você precisa, para você ver Segundas Reis junto com a gente, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem, tá bom? Assim, mas você pode fazer do jeito que quiser. Se você não quiser se inscrever, também eu não posso fazer nada. Mas, enfim, eu aconselho que se inscreva se quiser participar conosco. Então, sem mais enrolação, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concedeu de poder mais uma vez estar na Tua Palavra, concluindo mais um livro, aprendendo aqui mais e mais do Senhor, que a gente venha colocar em prática algumas coisas que esses homens fizeram e outras que a gente venha expulsar da nossa vida e quando a gente perceber que está começando a mesma coisa, a gente impedi-la, correr aos pés da cruz, falar com Jesus e enfim, ser transformado, renovado e restaurado de novo. Não, Jesus, Senhor, que essa leitura de hoje venha servir não só para agora, mas para as nossas vidas. Eu pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. A gente encerrou no versículo 12 do capítulo 20. Hoje a gente vai começar no versículo 13 do capítulo 20, que tem um título assim: A vitória de Acabe sobre Ben-Hadad. Versículo 13 do capítulo 20. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: gente. Acabe perguntou: Por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu: Assim diz o Senhor, os soldados ou comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou 232 soldados os comandantes das províncias. Em seguida reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente, formado pelos soldados comandantes das províncias, saiu da cidade. Quando eles se aproximaram, os espiões de Ben-Hadad o avisaram: Há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: Quer tenham vindo em paz, quer para a guerra, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: Prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 23, que tem um título assim: Segundo ataque de Ben-Hadad. Versículo 23. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes, reúna outro exército como o que o Senhor perdeu.
Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra, e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselhado. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afec. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias, e no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça, e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas, foram ao rei de Israel e suplicaram: Seu servo Ben-Hadad diz: Peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. O rei de Israel respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é o meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: Sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: Devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: Sob essas condições, eu libertarei. Então os 2 fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Pronto, agora a gente vai para o versículo 35, que tem um título assim. Cara, tá. Como é que... Rapaz. Meu irmão. Um profeta condena Acabe. Versículo 35. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: Dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: Como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida o profeta se dirigiu a outro homem e disse: Dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à entrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: Eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: Vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: Assim diz o Senhor: Uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Pronto, irmãos, no versículo 43 do capítulo 20, a gente terminou o capítulo 20. Agora a gente vai para o capítulo 21, que tem um título assim: A videira de Nabote. Versículo 1 do capítulo 21. Naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Como sua videira fica tão próxima de meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor,
ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus pais, de meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei, e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas ela ordenava: Reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote no lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar o Deus e o rei. De amaldiçoar a Deus e o rei. Depois levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote no lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: Ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: Vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: Assim diz o Senhor: Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: Trarei desgraça sobre você e o exterminarei, e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família, como diz com a família de Jeroboão. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Bazã, filho de Aías, pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: Vê como Acabe se humilhou diante de mim?
Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele, Destruirei sua dinastia. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 22 do capítulo de... Eita, rapaz. Pronto, meus irmãos. No versículo 29 nós terminamos o capítulo 21. Agora a gente vai para o capítulo 22, que tem um título assim: Josafá e Acabe. Versículo 1 do capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: Não sabem que a cidade de Ramote Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devamos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetizou nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Ilá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Ilá, rápido. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 10, que tem um título assim: Micaías profetiza contra Acabe. Versículo 10 do capítulo 22. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaana, fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor: Com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: Sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas prometeram vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: Seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse: Eu o enganarei.
De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade de meu filho Joás, com a seguinte ordem: Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: Todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 29, que tem um título assim: A morte de Acabe. Versículo 29, capítulo 22. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar a morte de Leade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá meus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: Ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então o soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e ao entardecer ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: Estamos perdidos, voltem para suas casas. Assim o rei morreu. Seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que ele fez, incluindo o palácio de marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 41, que tem um título assim: O reinado de Josafá em Judá. Versículo 41 do capítulo 22. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá, no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azua e era filho de Sili. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai Asa. Naquela época não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: Deixe que meus homens naveguem com os seus. Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu,
foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 51, que tem um título assim. O reinado de Acasias em Israel. Versículo 51 do capítulo 22. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá, em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Amém, meus irmãos. No versículo 53, aqui do capítulo 22, nós encerramos a nossa leitura diária e também nós encerramos o livro de 1 Reis. Meus irmãos, como sempre, parabéns para você que chegou até aqui, que conseguiu ler 1 Reis inteiro, ou então está lendo até agora, muito bem, parabéns, continue firme no propósito, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã, para a gente ler, se eu não me engano, agora eu não sei o que a gente vai ler amanhã, pessoal, mas é um livro do Novo Testamento. Se eu não me engano, o último livro do Novo Testamento que a gente leu foi Efésios, certo? Então vem... Vergonha. Depois de Efésios. Filemão? Não. Filipenses. Como a gente leu Efésios a última vez, então a gente vai ler Filipenses amanhã. Vamos ler Filipenses inteirinho amanhã. Eu pretendo ler Filipenses inteiro. Tá certo? Então que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, cada dia, dando fortalecimento e graça. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.